Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda semana na disciplina de Desenho Mecânico e Metrologia. Nessa semana, então, a gente vai dar continuidade, né, ao que nós iniciamos na semana passada, onde a gente começou, né, a falar ali um pouco sobre... falamos ali de conceitos, né, de projetos, eu apresentei alguns exemplos, né, a gente abordou um pouquinho aí sobre softwares, a diferença entre os softwares, né, softwares exclusivos para desenho, software para simulação, né, mas demos um foco um pouco maior na parte de softwares CAD, né, que são os softwares de desenho. Hoje, na semana 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a metrologia, né, vamos falar o que é, algumas definições, para em seguida a gente seguir aí com o nosso conteúdo, tá? Então, nessa semana, como o capítulo 2 aí traz para a gente, então a gente vai falar sobre técnicas de metrologia, né? Então, vamos ver aí, afinal, o que é a metrologia, qual que é a importância, alguns conceitos, né? Vamos falar um pouco sobre questão de unidades, conversão, que acaba sendo bastante útil aí, tanto aqui nos estudos acadêmicos, quanto no dia a dia de qualquer profissional que precise fazer esse tipo de atividade, tá bom? Então, quando a gente fala de metrologia, né, a gente vai ver que a metrologia ela é bastante importante, primeiro porque ela vai definir um padrão, né? Então a gente tem ali padrões de medidas, padrões de notação técnica, né, notação científica. Então ele vai definir, né, esse padrão e também vai garantir, né, a qualidade ali, né, da execução, da fabricação, do desenho, tá? Então o que é a metrologia, né? Qual que é a definição? Então metrologia é a ciência que se ocupa do conhecimento relativo à medição, né? Então tudo aquilo que envolve a medição de alguma coisa, né? Medição de um comprimento, a medição de um tempo, medição de temperatura, tá? Ela abrange tanto os aspectos teóricos, né? Então toda a teoria que está relacionada ao estudo de medição, quanto prático, né? Como realizar a medição, né? Então a gente vai ver também, não hoje, mas mais para frente, sobre os instrumentos de medição, né? Como fazer a leitura, né, como realizar um determinado tipo de medida, tá? Então ela vai abranger tanto aspectos teóricos quanto aspectos práticos, né? Qualquer que seja o nível ou a incerteza daquela medição, tá? E em qualquer campo da ciência ou tecnologia. Então a gente pode ver que né, a partir da definição a gente consegue perceber a importância, né? Muitas vezes pode parecer né, algo simples, né? Então o fato de ir lá e tirar uma medida, mas a gente vai ver que existem, né, essa questão que ele coloca ali, que é a incerteza, tá? Que muitas vezes não é levado em consideração, seja num desenho, né, ou seja, enfim, né, em alguma outra atividade, tá? Então, quando a gente fala, né, de metrologia, a gente viu que é o estudo das medições, né? Então, eu trouxe aqui uma definição um pouco mais teórica, embora a gente já saiba, né, mesmo que de uma outra forma. Então, o que é medir? Quando a gente fala aqui, né, está relacionado à metrologia. Então, medir é o procedimento experimental pelo qual o valor momentâneo, né, então, ele traz aqui que o valor ele pode variar em algum momento, né? Então, é um valor momentâneo de uma grandeza física, né? Essa grandeza física, ele traz até um termo novo aqui, que ele chama de mensurando, que a gente vai manter esse termo, né, quando for abordar aqui nas outras aulas também, quando eu estiver falando de metrologia. Então, mensurando é aquela grandeza, né, física que a gente precisa realizar a medição, né? Então, é um procedimento experimental, a partir do qual uma grandeza física é determinado como um múltiplo e ou uma fração de uma unidade, estabelecida por um padrão, que quem define é o estudo aí da metrologia, e que é reconhecida internacionalmente, tá? Então, a gente já entra aqui na nossa terceira definição, né? Então, a primeira ali, o que é a metrologia, o que é medir, e o mensurando, né? Embora a gente tenha colocado ali. Mensurando é o objeto de medição. Então, é tudo aquilo que eu quero, né, tirar a medida, quero realizar algum tipo de medida, né? Então, mensurando
é o objeto de medição, é a grandeza específica submetida à medição, né? A operação de medição é realizada por um dispositivo denominado instrumento de medição ou sistema de medição, tá? Então, outro termo aqui que a gente vai usar bastante, que é um instrumento de medição ou, né, sistema de medição, que é a mesma coisa, tá? Então, mensurando, instrumento de medição e sistema de medição. Então, exemplos, né, de mensurando. O tempo que um piloto de corrida leva para dar uma volta completa, comprimento de um muro, pressão de uma caldeira, área de um terreno, altura de uma pessoa, etc. Tá? Então, todos esses exemplos aqui trazem algum tipo de medida que precisa ser realizada. Tá? E o que é processo de medição? Né? Então, denomina-se processo de medição o conjunto de métodos e meios que são utilizados para efetuar uma medição, né? Além do mensurando, que é o objeto, né, aquilo que a gente vai tirar a medida, e do sistema de medição. O sistema de medição é um instrumento que a gente está utilizando para realizar a medida, né? Fazem parte de todo o processo de medição. O operador, né, quem está realizando ali a medida, os procedimentos de medição, então dependendo do que a gente está realizando ali de medição, né, pode ser que tenha, né, etapas ali, processos para serem realizados, né, e as condições em que as medições elas são efetuadas. Então tudo isso compõe o processo, né? O que a gente precisa medir, quem está fazendo a medição, aonde está sendo feita essa medição, né, o instrumento que está sendo utilizado para fazer essa medição, tá? Então tudo isso compõe aí o processo, né, como um todo ali de medição, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui, né, para ilustrar um pouco desses conceitos que a gente trouxe. Então vamos supor que eu tenho um objeto ali, um pedaço de madeira, né, enfim, que eu preciso tirar a medida do comprimento dele, tá? Então esse objeto que a gente está medindo, ele vai ser o nosso mensurando, né? Então eu preciso saber a medida, o comprimento dele, né? Então esse é o nosso mensurando. Eu tenho um instrumento de medição, né? Nesse caso aqui, a gente está utilizando ali uma régua graduada, né? Então, pode ser o nosso instrumento de medição, ou eu posso chamar, né, como sistema de medição. Tá? Dentro desse instrumento de medição, a gente tem ali as unidades, né, que compõem. Então, se for um termômetro, né, de escala ali graduada, né, tem ali as escalas de unidade, né? Então, quanto que é 1 grau, né? 2 graus, por aí vai. Nesse caso, a gente tem aqui, né, nessa régua ali, ele mostra o que é uma unidade. Então, uma régua vai estar ali em centímetro, tá? Então, ele coloca aqui daqui, né, do 3 até aqui, isso representa uma unidade, né? Então, quantas unidades a gente tem desse objeto que a gente está medindo, né? Então, se for parar para ver aqui, ele está, né, o início no 0, né, está um pouco antes do 2,5, então em torno aqui de 2,4. Então, o comprimento desse objeto que eu quero tirar é 2,4 unidades, tá? Então, essa representa aí a nossa indicação. No caso, né, a gente sabe que essa unidade é o centímetro, então ele tem ali 2,4 centímetros, tá? Então, é um exemplo aqui só para ilustrar todos esses conceitos que a gente viu, né? Então, o que é o mensurando, o que é um instrumento ou sistema de medição, as unidades, tá? Então, é um exemplo bem simples, mas para ilustrar um pouco desses conceitos teóricos que a gente abordou, tá? Todo o processo de medição, ele traz com ele algum tipo de erro, né? Então, não existe um processo de medição que seja 100% perfeito, tá? Então, é o que ele traz ali, né? É praticamente impossível medir sem cometer erros de medição, né? Que tipo de erro que a gente poderia ter, né? Então, ele coloca ali, para isso seriam necessários um sistema de medição perfeito, né? Um instrumento de medição que seja perfeito, né? Nem sempre acontece. Então, às vezes tem um instrumento de medição que precisa passar por um processo de calibração, né? Porque com o tempo ele pode começar a ter apresentar problemas de leitura, tá? Então eu precisaria de um sistema de medição que fosse perfeito, que não apresentasse nenhum tipo de erro. Eu precisaria de um ambiente controlado e perfeitamente estável, né? Embora a gente consiga, de certa forma, controlar o ambiente, né? Eu digo assim, em questão de temperatura, né? De alguma coisa que possa interferir no processo de medição, nem sempre ele é 100% controlável, né? A gente sabe que objetos, eles podem
ter uma influência, mesmo que pequena, por conta da temperatura, né? Se o ambiente estiver em alta temperatura, um objeto ele pode dilatar, né? Se ele tiver um ambiente a baixa temperatura, ele pode contrair, né? Então, precisaria de um ambiente que fosse, né, perfeitamente controlado, perfeitamente estável. Tá? Depois, eu precisaria de um operador que realizasse um trabalho perfeito, né, que também nem sempre acontece, então pode acontecer erros de leitura. Né? Depois, eu precisaria que a grandeza de medição, né, o mensurando, tivesse um valor perfeitamente definido e estável, né, o que também é bem complicado de se conseguir, né, isso na prática. Então, na prática, nenhuma dessas condições costuma acontecer de maneira isolada, né, muito menos simultaneamente. Se uma delas já sair, né, apresentar um resultado diferente ali do normal, já pode apresentar um erro durante o processo, mesmo que pequeno, tá? Mas pode acontecer, isso pode, mesmo que seja ali no 0,001 milímetro, né? Alguma coisa que possa influenciar nesse sentido. Tá? Caracteriza um erro, pequeno, mas caracteriza um erro. Tá? Com relação às unidades de medidas fundamentais. Tá? Dentro do estudo ali da metrologia, nós adotamos o Sistema Internacional, né, de Unidades, tá? Que é o SI. E nós temos basicamente 7 unidades que são chamadas ali, que são consideradas as unidades fundamentais. Né? Todas as outras, né, todos os outros parâmetros aí, basicamente dependem ou derivam dessas unidades. Né? E quais são as 7 grandezas, né, fundamentais? A gente tem primeiro o comprimento, e a unidade no sistema internacional é o metro. Né? A gente tem aqui a simbologia, que é o M minúsculo. Nós temos a massa, que a unidade é o quilograma, né? Então a simbologia é o kg. O tempo ele é medido em segundo, o símbolo também o S minúsculo. Corrente elétrica, que é medida em ampere. Nós temos temperatura, embora a gente esteja acostumado a trabalhar, né, com grau Celsius, muitas vezes, enfim, a gente acaba adotando o grau Celsius, o sistema internacional ele adota o Kelvin, né? A gente consegue fazer as devidas conversões. Tá? Intensidade luminosa, candela. Quantidade de matéria, um mol. Tá? Então, essas são as principais, as unidades de medidas, né, que são consideradas fundamentais, e a gente tem todas as outras que, de alguma forma, acabam dependendo delas, tá? Ou derivando delas. Então, por exemplo, né, então, a gente tem as 7 unidades fundamentais, e depois a gente tem diversas outras unidades, que são chamadas ali as unidades de medidas derivadas, né, que, de alguma forma, derivam dessas 7 que a gente comentou. Então, por exemplo, a área tem lá a unidade de medida, que é o metro quadrado. Então, né, deriva ali da unidade de comprimento. O volume, mesma coisa, deriva da unidade de comprimento. A velocidade, né, a velocidade, normalmente a gente coloca ali como metro por segundo. Então, ele depende ali do comprimento, que é o metro, e do tempo, que é o segundo. A aceleração, mesma coisa. Tá? A velocidade angular, massa específica e por aí vai. Tá? Então, diversas outras grandezas a gente pode representar aí a partir das unidades fundamentais. Tem outras aqui, né? Então, a frequência, que é o Hertz, né, que é o inverso ali do segundo, a força, que é o Newton. Né? Se a gente for fazer uma análise dimensional, né, a força é massa vezes a aceleração. Né? Aí é justamente o que a gente tem aqui. Massa, né, que é o quilo, e a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Então, é o metro por segundo ao quadrado. Então, o Newton, ele deriva, né, de outras 3 unidades fundamentais, que é a massa, o comprimento e o tempo. Tá? E por aí vai. Joule, que é o Newton vezes metro, né, o watt, coulomb, volt. Né? Então, todas as outras, de alguma forma, a gente consegue representar a partir das 7 grandezas fundamentais. Tá? Outro ponto que é interessante aqui a gente abordar é com relação à calibração. Né? Nós comentamos inicialmente que um dos possíveis erros que a gente tem durante um processo de medição é a questão do sistema de medição ou um instrumento de medição que ele seja perfeito, o que nem sempre acontece, justamente porque alguns desses instrumentos podem demandar algum tipo de calibração. Né?
E a calibração, ela indica o nível de confiabilidade no instrumento de medição. Basicamente, é realizada uma comparação, né, dependendo do instrumento que está sendo utilizado, né, é realizado ali os devidos ajustes, mas é comparado, né, esse instrumento com um que tem, né, com um instrumento de referência, né, para garantir que as medições elas estão coerentes com um que a gente sabe que já está correto. Tá? E aí, quando a gente trata de calibração, é importante, né, interessante a gente abordar dois conceitos aqui, que é a precisão e exatidão. Né? Qual que embora pareça, né, aqui para a gente, né, que seja a mesma coisa, tem ali as suas diferenças, né, aqui quando a gente trata do estudo de metrologia. É justamente isso que a gente vai ver aqui, né? Qual que é a diferença, o que é precisão, o que é exatidão, né? Então, precisão e exatidão são dois parâmetros, né? São parâmetros qualitativos que estão associados ao desempenho de um sistema, né? Um sistema que apresenta uma ótima precisão significa que ele repete bem os resultados, ou seja, ele apresenta uma pequena dispersão, tá? E um sistema que apresenta uma ótima exatidão, né? Na verdade aqui está a precisão, na verdade seria exatidão, ele apresenta pouco ou nenhum erro, tá? Então, para ilustrar essa diferença, né, eu trouxe algumas imagens aqui que, né, a gente consegue visualizar o que seria um sistema preciso, o que seria um sistema exato, né? Então, imagina que eu tenho um sistema ali de tiro ao alvo, né? O meu objetivo seria acertar no centro do alvo, e eu realizo ali uma série de disparos, e eu vejo, né, que os meus disparos, eles não estão nem um pouco próximo ali do que deveria ser. Né? Então, isso aqui, ele caracteriza um sistema que ele não é, né, de baixa exatidão. Né? De alta exatidão seria se tivesse, né, acertado exatamente ao alvo. Porém, ele é um sistema preciso, ou seja, ele apresenta pouca dispersão. Né? Então, eles estão, todos os tiros ali, né, eles estão concentrados num ponto, né, e a gente consegue até, de certa forma, prever, né, se eu fosse realizar mais um disparo, a partir, né, do histórico que a gente observou, né, eu imagino que o próximo tiro seria alguma coisa realizada aqui nessa região, né, a partir do que a gente vem observado. Tá? Então, isso aqui ele caracteriza para a gente um sistema preciso, mas não é um sistema exato. Tá? A segunda situação, a gente tem aqui um sistema que ele, embora em algumas situações ali tenham acertado ao alvo, né, ele não é nem um pouco preciso e também, né, não é um sistema considerado 100% exato. Né, ele está bem disperso quando a gente compara na situação A. Tá? Então, seria um sistema aí de baixa precisão e de baixa exatidão. Tá? Na letra C, já é um sistema mais preciso e mais exato. Né? Então, a gente consegue perceber aqui que todos, né, os disparos realizados ali, eles estão concentrados, então ele é preciso, apresenta pouca dispersão e está mais próximo do que é o considerado exato. Pode ter uma variação ali, mas é bem pequena quando a gente compara, por exemplo, com o que acontece na letra B. Né? Então, aqui também é a mesma situação da letra A. Se eu for realizar mais um disparo, a gente espera que, né, como um instrumento ali, o que eu estou utilizando está bem calibrado, enfim, a gente espera que o próximo disparo seja alguma coisa também preciso, né, e com uma boa exatidão. E na letra D, já seria um sistema aqui, né, de baixa exatidão, de baixa precisão, né, porque ele não está nem um pouco próximo do que deveria, e eles apresentam, né, se apresentam de maneira bem dispersa. Tá? Então, esse exemplo aqui é mais para ilustrar, né, o conceito aí do que seria um sistema de medição, um instrumento de medição, né, que apresenta características de precisão, né, e características ali de exatidão. Tá? E quando a gente fala do resultado no processo de medição, né, toda medição que a gente realiza, ela vai trazer uma indicação, que é um valor que a gente está buscando. Né? Então, a aplicação do sistema de medição, ou seja, a utilização de um instrumento de medição sobre, né, um mensurando qualquer, ele vai trazer um número para a gente, um resultado. Né? E esse resultado
no estudo da metrologia, a gente chama de indicação, né? Em toda medição efetuada, existem erros de medição, que foi o que a gente comentou, né? Esse erro pode vir do próprio mensurando, pode vir do próprio instrumento, pode vir do próprio operador, tá? Então, de alguma forma, algum tipo de erro de medição pode ser considerado, né? E como a gente sabe que existem erros, às vezes mais, às vezes menos, né, é necessário considerar esses erros, né, principalmente quando a gente apresenta um resultado, tá? Então é necessário considerar erros de medição, compensar quando for possível e apresentar a faixa de dúvida, né, ou de incerteza que ainda resta, né, no resultado de medição, tá? Então, resultado de medição, a gente pode trazer como uma faixa, né, um intervalo, né, de valores dentro do qual deve estar o valor verdadeiro do mensurando. Então, o valor verdadeiro é o valor que representa, de fato, o resultado. Só que quando eu vou fazer a medição, né, por conta dos erros, a gente tem uma incerteza. Então, a ideia é que o resultado de medição ele seja apresentado dentro de um intervalo, né, e aquele intervalo, dentro daquele intervalo, a gente tenha, de fato, o valor verdadeiro, né, do mensurando. Tá? Então, resultado de medição é a faixa de valores dentro da qual deve se situar o valor verdadeiro do mensurando. E aí a gente pode trazer o resultado apresentando dois valores. O primeiro é o resultado base, tá? Resultado base. Então, para a gente aqui seria a estimativa do valor do mensurando, que acredita-se mais se aproxime do seu valor verdadeiro. E a incerteza, né? A incerteza é o tamanho da faixa simétrica, o intervalo que a gente vai considerar, né, e centrada em torno do resultado base, que delimita a faixa onde se situam as dúvidas associadas à medição. Tá? Então, para ilustrar essa questão do resultado de medição, tá, a gente pode considerar essa seguinte equação. Né? Então, esse RM aqui para a gente seria o resultado de medição. Né? Então, o resultado de medição ele vai ser apresentado a partir de um resultado base, que é o que a gente considera que mais se aproxima do valor verdadeiro, mais ou menos uma incerteza de medição. Tá? E aí a unidade, centímetro, metro, segundo, por aí vai. Tá? É bastante parecido quando a gente vê, né, em épocas aí eleitorais, né, que é realizada aquelas pesquisas que falam, né, o candidato fulano de tal, ele tem ali né, uma porcentagem de votos de 50% mais ou menos 2. Né? Quer dizer que espera-se que a votação, né, que aquele candidato vai ter, vai ser de 50%, né, ou 2% a mais, ou 2% a menos. Então, se eu falo 50 mais ou menos 2, quer dizer que, né, é esperado que aquele candidato ele tenha ali uma votação entre 48% e 52%. Tá? Então, pode ter uma incerteza daquele resultado. É mais ou menos isso que essa equação ela traz para a gente. Tá? Então, para ilustrar, a gente tem essa ideia aqui. Então, eu tenho mensurando, né, alguma coisa ali que eu quero tirar algum tipo de medida, vamos considerar que seja um comprimento, né, eu quero tirar o comprimento de um determinado objeto, né, para isso eu vou aplicar um sistema de medição, então vou pegar um instrumento de medição que seja adequado, uma régua graduada, uma trena, um paquímetro, um micrômetro, alguma coisa para tirar essa medida de comprimento. Tá? Aplicando esse sistema de medição, a gente vai ter indicação, né, que é o nosso resultado. Né? Então, vamos supor que eu tenha ali a minha escala, né, de comprimento e eu considero o meu resultado base um valor X qualquer. Tá? Então, é o valor que eu espero, né, que eu medi ali, que seja o mais próximo do valor verdadeiro que de fato ele apresenta. Né? Só que durante o processo de medição, pode ser que tenha ali alguns erros, né? O erro do próprio mensurando, do ambiente, do instrumento de medição. Né? Então eu tenho uma incerteza, né, nos resultados. Então eu posso ter uma incerteza de medição para mais e uma incerteza de medição para menos. Né? E como eu atribuí aqui um intervalo, né, então um valor mínimo e um valor máximo, a gente espera que o valor verdadeiro ele esteja contido dentro desse intervalo, né, considerando esses erros. Né? Então, aí o valor verdadeiro, de fato, pode ser um valor qualquer, mas a ideia é que ele esteja dentro desse intervalo. Tá? Então, se eu medir ali 50 milímetros, mais ou menos 1, quer dizer que ele pode variar de 49 até 51. Tá? E o valor verdadeiro, de fato, dele ali vai ser 50,2.
por exemplo, considerando, né, casas decimais ali, tá? Então, essa seria a ideia aí de uma forma, né, de se apresentar os resultados de medição considerando os erros, ou seja, considerando as incertezas que pode ocorrer durante o processo de medição, tá? E um outro tópico que a gente tem, que a apostila, né, ela traz para a gente ali, e que é bastante importante aí no dia a dia, dos profissionais aí que atuam na área, é com relação à conversão de unidades, né? Então, embora a gente tenha falado que no sistema internacional nós adotamos o metro, né, como unidade mais comum, pode acontecer de nós termos outras unidades. E quando a gente tem outras unidades, a gente precisa fazer aí as devidas conversões, né? Então, é justamente o que ele coloca ali, ó. Apesar de se ter o metro como a unidade de medida mais comum para comprimento, ainda são usadas outras unidades, né? Então, na mecânica, né, no desenho mecânico, por exemplo, é comum utilizar milímetro e polegada, né? Embora a polegada seja uma unidade do sistema inglês, né? Mas é muito comum, principalmente quando a gente fala aí da parte comercial, né? Quando a gente trata de diâmetros, principalmente, né? Tubulações de 3/4 de polegada, 1 polegada, né? 1 polegada e meia, tá? Embora a gente tenha essa unidade do sistema inglês, pode acontecer de eu precisar converter para saber de fato qual que é o diâmetro dele em milímetro, né, ou em metro, enfim, para a gente realizar algum cálculo. Isso é bastante comum ali quando a gente tem, por exemplo, no estudo de mecânica dos fluidos, eu quero saber o diâmetro interno de uma tubulação, né, só que aquela tubulação está de 1 polegada. Né? Como é que eu vou calcular se eu preciso passar para o sistema internacional? 1 polegada vale tantos milímetros, né, que é igual a tantos metros. Com esse valor a gente faz aí os cálculos, né? O sistema inglês ainda é muito utilizado na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, e também no Brasil devido ao número, né, ao grande número de empresas procedentes desses países. Né? Porém, esse sistema, né, aos poucos, ele está sendo substituído pelo sistema métrico, né, utilizando ali o metro como unidade de medida. Né? Mas ainda é necessário, principalmente aí por conta, né, desse uso comercial, da gente fazer essas conversões. Tá? Passar, por exemplo, polegada, pés para metro, milímetro, para poder, né, fazer um cálculo ali com uma coisa que a gente está mais habituado. Tá? Então, quando a gente trata principalmente ali de comprimento, no sistema inglês a gente tem algumas unidades, né? Então, por exemplo, um pé equivale a 12 polegadas, uma jarda equivale a 3 pés, uma milha equivale a 1.760 jardas. Né? São unidades que a gente, tirando a polegada, que a gente está mais acostumado por conta justamente de tubulações, né? São unidades que a gente está pouco habituado, né? Então aqui a gente, né, não se usa tantos pés, tantas jardas, tantas milhas, né? Aqui é basicamente milímetro, centímetro, metro e quilômetro, né? E a polegada a gente usa por conta da área comercial, né? E a gente tem aí as conversões, né? Como que a gente pode fazer essas conversões? Então, uma jarda equivale a 0,9144 metros, né? Um pé equivale a 304,8 milímetros, né? E um inch, que é a polegada em inglês, né? Uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, tendo essa relação, a gente pode aí fazer as conversões, né? Basicamente aplicar uma regrinha de 3 para a gente converter as unidades da forma que a gente precisar, tá? Aqui, né, eu coloquei até porque é o que a apostila mais acaba abordando, é com relação ao comprimento, mas a gente sabe que tem conversão de unidade para outras unidades, né? Então, a gente converter, seja ali velocidade, né, metro por segundo para quilômetro por hora, enfim, né? Então, mas a temperatura, né, graus Celsius, converter para Kelvin, para graus Fahrenheit. Tá? A gente tem as devidas conversões, inclusive na apostila de vocês, lá no capítulo 2, ele traz, né, várias tabelas com todos os fatores de conversão, como fazer essas conversões, né, o que multiplica, o que divide, para se ter né, as devidas
conversões. O que a gente vai abordar mais aqui é com relação aí a comprimento, basicamente polegada, né, que ela pode ser colocada de formas, né, representadas aí de formas um pouco diferentes, tá? E é isso que a gente vai ver aqui. Então, a polegada, ela basicamente ela pode ser colocada de duas formas, né? A polegada fracionária, ou seja, em forma de fração, que é o mais comum, que a gente está mais acostumado, né? Quem acaba atuando no dia a dia com tubulações, sabe que a gente tem lá a tubulação de meia polegada, de 3/4, de 1 polegada, 2, 3 polegadas, né? Que normalmente ela é trazida, ela é colocada em forma de fração, né? Porém, menos comum, mas ainda existe, né? Pode ser considerada a polegada milesimal, né? Então, no caso aqui, a meia polegada, né, que ela é colocada como 1/2, pode ser colocado como, né, em forma de polegada milesimal, 0,5. E a conversão que a gente tem aqui quando precisa colocar uma unidade em milímetros, tá? A polegada fracionária, que ela é mais comum, né, que ela vai ser sempre colocada em forma de fração, então, por exemplo, né, 3/8 de polegada, né? Ela sempre vai ser um número ímpar no numerador e um número par, né, no denominador, tá? Quando a gente tiver par e par, ela vai poder ser simplificada, tá? Mas a gente vai ver como fazer essa conversão. Então, por exemplo, se eu tenho uma unidade em polegada fracionária, como que eu converto para polegada milesimal? Como que eu converto para milímetro, né? Ou polegada milesimal, como que eu passo para polegada fracionária, né? Ou milímetro para polegada fracionária e por aí vai. Então existem, basicamente todas elas vêm ali da regrinha de 3, né? 1 polegada equivale a 25,4, mas já tem uma forma, né, pronta aqui de como a gente fazer essas conversões manualmente. Então a primeira formas, né, da gente representar isso, né? Então a polegada fracionária, né, de 0 a 1 polegada, então a gente tem ali as divisões, né? Então eu tenho a meia polegada, então está exatamente no meio, tem aqui 1/4 de polegada e 3/4 de polegada. E representado em polegada milesimal, que é basicamente a mesma coisa, porém representado, né, em forma ali de não em fração, né? Então de 0 a 1 eu vou ter a meia polegada, que é 0,5, 1/4, 0,25 polegadas, e 3/4, 0,75 polegadas, tá? Então como que a gente pode fazer essas conversões, né? A primeira conversão que a gente teria é como passar a polegada fracionária, uma polegada que é representada em fração, para milímetros. Então, é basicamente a gente fazer uma regrinha de 3, né? A gente viu lá atrás que 1 polegada, né, que a gente representa dessa forma, ela é igual a 25,4 milímetros. Então, se eu quero fazer uma conversão para milímetro, basicamente a gente faz uma regrinha de 3, né? Se 1 polegada é 25,4, 2 polegadas equivale a x, né? Então faz, né, multiplica cruzado, a gente tem ali a conversão. Então aqui tem um exemplo, né? Então 3/8 de polegada, eu posso fazer essa regrinha de 3. Então, que é basicamente multiplicar 3/8 por 25,4, né? Então é o que a gente tem aqui, ó, 3/8, né? Vezes 25,4. Então, multiplica aqui em cima e depois divide por 8. 3 vezes 25,4, 76,2, dividido por 8, vai dar 9, aproximadamente 9,5, né? 9,525 milímetros, né? Então, outro exemplo aqui, vamos supor que eu tenha 7/8. Quero passar 7/8 para milímetros. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 25,4. Então, vai ficar 7 vezes 25,4 dividido por 8, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente aí 22, né, 225 milímetros. Então, 7/8 equivale a 22,225. Outro exemplo, eu posso ter um valor aqui que seja maior, né, do que 1 polegada. Então, vamos supor que eu tenha aqui 1 polegada e 3/8. Então, quando eu tenho um valor maior do que 1, a gente representa com um ponto, né? Então, 1,3/8. Então, isso aqui representa 1 polegada e 3/8, tá? Como é que a gente vai fazer essa conversão? 1 polegada e 3/8 significa que eu tenho 1 polegada mais 3/8 de polegada, né? 1 polegada
a gente sabe que vale 25,4, né? Mais 3/8 de polegada, então vai ser 3 vezes 25,4 dividido por 8, né? Então, 3 vezes 25,4 dividido por 8, a gente viu aqui que vale, né, 9,525. Então, vai ser 9,525 mais 25,4. Isso aqui vai dar 34,925, né, milímetros, tá? Então, 1 polegada e 3/8 equivale aí a 34,925 milímetros, tá? Então, assim que a gente vai fazer a conversão de polegada fracionária para milímetro. Então, a gente basicamente vai multiplicar o valor da polegada por 25,4. A próxima conversão que a gente tem é quando nós fazemos ali milímetros para polegada fracionária. Então, agora é o processo inverso, né? Antes a gente pegou a polegada fracionária, passou para milímetro. Agora, se eu tenho milímetro e quero passar para polegada fracionária, né? Então, o que ele coloca aqui? Deve-se dividir o valor em milímetros por 25,4, que corresponde a 1 polegada, né? E multiplica por 128. O resultado deve ser o numerador de uma fração cujo denominador também é 128. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o valor de milímetro, eu divido por 25,4, e aí a nossa fração, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 128. Quando a gente multiplica em cima e embaixo por 128, a gente não altera, né, a nossa fração. Mas a gente faz isso para poder ter o nosso resultado final. Então, o que eu tenho aqui? 12,7 milímetros. Tá? Quero passar isso aqui para polegada fracionária. Então, eu vou pegar o valor em milímetro e vou dividir por 25,4. Então, tá aqui, ó, 12,7 dividido por 25,4. Tá? E depois a gente multiplica em cima e multiplica embaixo por 128. Tá? 12,7 dividido por 25,4 vai dar meio. Então, tá aqui, vai dar 0,5. Vai ficar 0,5 vezes 128 dividido por 128. Tá? 0,5 vezes 128 é a mesma coisa que a gente dividir por 2, vai dar 64. Tá? Então ficou 64 dividido por 128. Aí a gente vai simplificando, né? Divide em cima e embaixo por 2 até a gente chegar no menor valor possível. E a gente vai chegar em meia polegada. Tá? Então 12,7 equivale aí a meia polegada. Então é uma forma da gente converter em milímetro para fração. Então eu vou pegar um outro resultado aqui, um outro exemplo. Ó. Vamos pegar 3,175 milímetros. Né? 3,175. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, 3,175, eu divido por 25,4, multiplico tudo por 128 e divido por 128. Tá? Isso aqui vai dar... esse numerador 3,175 dividido por isso aqui, vezes 128, vai me dar 16. Tá? Tudo isso vai dar 16. Já multiplicado por 128. Então vai ficar 16 dividido por 128. E aí a gente vai simplificando, né? Eu vou dividir por 2, em cima e embaixo. Então vai ficar 8 por 64. Divide por 2, vai ficar 4 dividido por 32. Divide por 2, vai ficar 2 dividido por 16. Divide por 2 de novo, isso vai dar 1/8 de polegada. Tá? Então, 3,175 divide aqui, né, por 25,4, multiplica em cima e embaixo por 128, a gente tem 1/8. Aqui, nesses valores aqui, no caso, a gente chegou num valor exato. Quando isso não acontece, a gente tem algum valor quebrado, né, o recomendado é a gente aproximar para o valor mais próximo. Tá? Então, pode ser que tenha, né, esse numerador, ele dê um valor com vírgula, a gente aproxima por um mais próximo e divide até onde der. Tá? Vai, se multiplica por 128, divide por 128, até a gente chegar no menor valor possível. Tá? Então, um exemplo aqui com 1/8. Eu posso pegar um outro valor aqui, ó, né, 127 milímetros. Quero passar 127 milímetros para polegada. O que a gente pode fazer aqui? Então, eu vou pegar 127, o valor em milímetro, eu divido por 25,4, multiplica por 128, divide por 128. Né? Isso aqui, esse numerador vai me dar 640, o denominador 128, isso aqui vai me dar 5. Então, 127 milímetros é a mesma coisa
que 5 polegadas, tá? Então, outro exemplo aí de como converter, né, milímetro para polegadas fracionárias. A terceira conversão que a gente tem é para passar polegada milesimal para polegada fracionária, né? Então, o que ele coloca aqui? Deve-se multiplicar a medida expressa, né, em milésimo, então, nesse caso aqui, por exemplo, 0,125, por uma das divisões da polegada. Normalmente a gente representa para a maior divisão da polegada possível, que é o 128, né? Que passa também a ser o denominador da polegada fracionária resultante. Então, se eu tenho aqui 0,125 polegadas, eu quero representar isso em fração. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e eu vou dividir, né, por uma das divisões da polegada. A maior divisão da polegada que a gente tem é o 128. Então, multiplico em cima e embaixo, divido, né, depois, por 128. 0,125 vezes 128 dá 16. Dividido por 128. Aí a gente vai simplificando, né? 8 por 64, né? Vou dividir por 8, então aqui vai ficar 1 e aqui 8. Então, 0,125 polegadas é o equivalente aí a 1/8, né? Em forma de fração, tá? Meia polegada, então mesma coisa, 0,5 polegadas. A gente sabe que meia polegada vai ser 1 sobre 2, né? Mas se eu for fazer nesse processo, como é que vai ficar? Eu vou pegar aqui, vou multiplicar por 128 e vou dividir por 128. 0,5 vezes 128 vai dar 64, dividido por 128. A gente vai fazendo aí as devidas simplificações, a gente vai chegar em meia polegada. Tá? Então, essa seria a forma da gente passar a polegada milesimal para polegada fracionária. A quarta conversão que a gente tem, para eu passar polegada fracionária para polegada milesimal, né? Então, essa é a forma mais simples aí. Então, deve-se dividir o numerador pelo denominador, né? Então, se eu tenho aqui 3/8 de polegadas, quero passar para isso em forma, né, de polegada milesimal, é só dividir. 3/8 eu vou dividir 3 por 8, né? Vai dar 0,375. Se eu pegar aqui 7/8 de polegada, quero representar 7/8 em forma de polegada milesimal. O que eu vou fazer? 7 dividido por 8. 7 dividido por 8 vai dar 0,875 polegadas, né? Então, passei a fração para polegada milesimal, né? Um valor maior do que 1, então, no caso aqui, 1/3/8 de novo, né? Então, se eu pegar 1/3/8 de polegada, né? Aqui não vai bastar só dividir, a gente vai ter que somar. Por quê? Porque eu tenho uma polegada inteira, né? Então, 1 polegada e 3/8 é a mesma coisa que 1 polegada mais 3/8 de polegada, né? 1 polegada, né, é a mesma coisa, né? Se eu quiser colocar na mesma base aqui desse denominador, é a mesma coisa que 8 sobre 8, né? Mais 3/8 de polegada. Então, isso aqui vai ser 11 sobre 8, né? 11 dividido por 8 vai dar 1,375. Tá? Então, 1 polegada e 3/8 é a mesma coisa que 1,375, né, de polegada, em forma aí de polegada milesimal. Tá? Então, seria dessa forma aqui. A quinta conversão que a gente pode ter, a polegada milesimal para milímetro, também bem simples, né? É a questão ali da regrinha de 3. Né? Então, basicamente, a gente vai pegar o valor da polegada milesimal e multiplicar por 25,4, que isso aqui corresponde a 1 polegada. Né? Vem da regra de 3. Né? 1 polegada corresponde a 25,4, 0,375 é igual a x, faz a regra de 3. Então é só multiplicar 0,375 polegadas, né, vezes 25,4, vai dar 9,525. Eu posso pegar aqui 0,75, né, outro exemplo, 0,75 polegadas. Quero passar isso aqui para milímetro. Então, isso aqui vai ser 0,75 vezes 25,4. Né? Isso aqui, quando a gente multiplica, vai dar 19,05 milímetros. Né? 0,75, até a gente viu naquela ilustração lá, isso aqui é a mesma coisa que 3/4 de polegada. Né? Que dá aí o 19,05. E a última conversão que a gente tem, né, para finalizar aí, é o milímetro para polegada milesimal, que a gente faz o processo inverso. Né? Na anterior a gente estava multiplicando, aqui a gente vai dividir.
Então, eu tenho o milímetro, né, para eu passar para polegada milesimal, a gente vai dividir por 25,4, que representa uma polegada. Tá? Então, 5,08 milímetro, né, 5,08 dividido por 25,4, representa 0,2 polegadas. Tá? Outro exemplo, 22,225 milímetros. Para a polegada milesimal, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir por 25,4. Então, vai ser 22,225 dividido por 25,4. Isso aqui vai dar 0,875 polegadas. Tá? Então, 0,875 polegadas. Tá bom? Então, basicamente, todas as conversões aqui, elas vão vir, né, de alguma forma ali lá da regrinha de 3. 1 polegada equivale a 25,4. Tá? Aí aqui eu coloquei as 6 situações possíveis, né, dentro das 3 possibilidades ali que a gente tem, que é a polegada fracionária, a polegada milesimal e em milímetro, como fazer as conversões de cada uma delas. Mas, basicamente, a gente pode, né, fazer ele direto pensando na regrinha de 3, né, da relação de que 1 polegada equivale a 25,4. Tá? E aqui eu coloquei daí outros exemplos para justamente ilustrar essas situações. Tá bom? Bom, pessoal, então o capítulo 2, ele basicamente traz isso, né, uma introdução a respeito da meteorologia. A gente vai voltar a falar do estudo da meteorologia, o processo de medição, vamos falar em algum capítulo mais para frente. Tá? E também a questão aqui de conversão de unidades. Né? E eu trouxe aqui a questão da polegada, que para a gente aqui acaba sendo mais comum. Tá? Beleza, pessoal? Então, obrigado aí pela participação de todos. Tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Tá joia? Obrigado e até lá.